Olá, alunos da disciplina Eletrônica Analógica. Bem-vindos a essa aula. Hoje concluiremos o nosso estudo sobre os filtros eletrônicos. Vamos estudar os filtros ativos, que trabalham com amplificador operacional, e verificar quais são os cálculos pertinentes a esse tipo de circuito e a simulação deles no Tina, como nós temos feito para os demais. Então, nós vamos trabalhar alguns exemplos e eu vou deixar também um exercício que vocês vão me entregar daqui 2 semanas na nossa última aula do ano. Então, nós temos mais um assunto para a aula que vem, para poder encerrar o conteúdo de eletrônica analógica. A diferença básica dos filtros ativos para os filtros passivos que nós estudamos nas últimas 2 aulas está relacionado ao uso do amplificador operacional. Então, esse novo tipo de filtro que nós veremos hoje trabalha com esse componente eletrônico que nós já conhecemos. E a questão é que no funcionamento dele muda o valor do ganho. Então, no caso dos filtros passivos, nós vimos que o ganho era máximo igual a 1, quando a gente tinha a frequência dentro daquela banda de passagem, que são as frequências que o filtro permite a passagem. Então, se eu pegar lá um filtro passa baixa, por exemplo, a nossa banda de passagem vai ser com frequências baixas até um certo valor, que é a chamada frequência de corte. A partir desse valor, o filtro começa a atenuar o sinal de maneira bastante significativa. E aí nós temos um sinal na saída com uma amplitude bem reduzida em relação à entrada dele. Isso quer dizer que, no final das contas, o filtro só permite que sinais de baixas frequências tenham uma amplitude significativa na saída. E agora, com o amplificador operacional, esses filtros vão ser capazes de apresentar ganhos maiores do que 1. Ou seja, nós podemos ter um sinal na entrada e, se ele estiver dentro da banda de passagem, a saída vai apresentar esse sinal com uma amplitude maior do que a entrada. É claro que vai depender do valor do ganho e da frequência também, porque é possível, para esses filtros, dependendo do valor da frequência, a gente obter sinais na saída que apresentam a amplitude igual ao sinal de entrada. Vai depender apenas do valor dessa frequência e do ganho que a gente aplicou ali para esse circuito. E como eu falei também com vocês na primeira aula sobre filtros, uma grande vantagem desse tipo de filtro aqui é que ele não precisa trabalhar com indutores. Então, esses filtros ativos da aula de hoje vão trabalhar apenas com resistores, capacitores e amplificadores operacionais. E nesse caso, nós vamos estudar o filtro passa-baixa e o filtro passa-alta. Se for necessário obter um filtro rejeita-faixa ou um filtro passa-faixa, basta combinar esses 2 filtros que nós temos aqui, de modo a resultar nesses filtros mais elaborados. Então, a ideia seria fazer a conexão desses circuitos com amplificador operacional em cascata, como nós vimos lá na aula sobre esse componente. A gente monta um filtro passa-alta, monta um filtro passa-baixa e depois liga os 2 em cascata, de modo a resultar no filtro rejeita-faixa ou no filtro passa-faixa. Então, aqui nós temos o filtro passa-baixa. Os filtros que nós veremos aqui são filtros de primeira ordem, igual eu coloquei aqui no próprio título, filtros ativos de primeira ordem. Isso aí porque nós temos apenas um elemento armazenador de energia. No caso aqui eu só tenho um capacitor, então esse filtro é de primeira ordem. E aqui a gente pode calcular a frequência de corte seguindo a mesma expressão que nós vimos para o filtro passivo. A diferença é que nós temos 2 resistores, como nós vimos para o caso dos amplificadores. E esse circuito aqui se parece muito com o amplificador inversor, que é aquela configuração que nós vimos em que a tensão de entrada está conectada à entrada inversora do nosso amplificador operacional. Temos aqui um resistor de entrada RI e aqui nós temos um resistor RF de feedback, de realimentação desse amplificador operacional. Ele conecta a entrada inversora até a saída. E nós temos aqui a entrada não inversora conectada ao terra e a tensão de saída é obtida em relação ao terra. Então, eu precisaria ligar aqui o meu voltímetro ou o equipamento que vai receber esse sinal amplificado. Pode ser uma caixa de som, por exemplo, ou até mesmo uma entrada de um computador, de um PLC, que vai fazer a leitura do sinal de entrada depois dele ser filtrado. A diferença é que aqui nós temos um capacitor em série com RF, então ele é chamado de CF, é um capacitor do ramo de realimentação. E a ideia é que com a presença desse capacitor, o sinal de saída dependa da frequência. Essa amplitude do sinal de saída dependa da frequência desse sinal aqui na entrada. Então o capacitor aqui segue aquela mesma ideia que nós vimos. Se eu estiver trabalhando com frequências muito baixas, a reatância capacitiva é elevada. E se eu estiver trabalhando com frequências muito altas, a reatância capacitiva fica muito reduzida. E com esses 2 extremos, nós conseguimos avaliar o funcionamento desse circuito. E a ideia aqui é basicamente a seguinte: se a frequência ficar muito baixa, esse capacitor se comporta como uma chave aberta.
Então seria aquela ideia que nós vimos para o amplificador transistorizado. Quando nós temos a tensão contínua, o capacitor funciona como chave aberta. Quando era tensão alternada a partir de uma certa frequência, o capacitor se comporta como chave fechada. Então, se eu considerar que essa tensão na entrada tem uma frequência muito pequena, não necessariamente zero, mas ainda assim muito pequena, o funcionamento desse capacitor vai ser muito próximo de uma chave aberta, de modo que o circuito vai funcionar como se o capacitor nem estivesse aqui, porque como ele tem uma reatância muito alta, é como se essa parte do circuito estivesse aberta, e aí se eu tiver então sinais de baixa frequência, eu tenho basicamente um amplificador inversor. Eu tenho aqui um certo ganho, que é o resistor do ramo de realimentação, dividido pelo resistor de entrada, igual a gente está vendo aqui, né, com um sinal negativo, porque esse circuito é um amplificador inversor. E aí na saída eu terei esse sinal da entrada amplificado com base nesses valores de resistência que nós temos aqui. Ou seja, se a gente estiver trabalhando com frequências baixas, eu consigo um sinal de saída com uma amplitude mais elevada. Por isso que ele é um filtro passa baixa. Por outro lado, se eu estiver trabalhando com frequências muito elevadas, esse capacitor tende a se comportar como uma chave fechada. A reatância dele fica cada vez menor à medida que a gente aumenta a frequência. Então, se eu tiver um sinal de entrada com uma frequência suficientemente elevada, esse capacitor se comporta como uma chave fechada, de modo que a corrente que passaria pelo resistor RF vai ver agora um caminho preferencial, que é o próprio capacitor. E aí, no caso, é como se esse RF nem tivesse aqui no circuito, né? Porque se ele estiver em paralelo com um curto, é como se ele nem existisse. A corrente vai passar toda pelo curto-circuito. E na hora de calcular o ganho, que seria a nossa resistência, ou no caso, a impedância que nós temos aqui nesse ramo, nós vamos dividir 0 por RI. E aí o ganho vai ficar baixíssimo. Não exatamente 0, mas eu dividiria aqui um valor de reatância baixíssimo por RI. E aí o ganho vai ser mínimo, nesse caso de frequência elevada. Então o caso do circuito aqui é só pensar que o ganho que nós temos é esse resultado aqui do paralelo, o RF, com o XCF, que é a reatância capacitiva desse capacitor aqui, e eu vou pegar esses dois e dividir por RI. Esse é o valor do meu ganho. Esse ganho que apareceu aqui seria o ganho considerando que nós estamos trabalhando com a banda de passagem. Então, durante aquele período ali que nós temos as frequências que vão resultar em sinais de saída elevado, no caso aqui frequências baixas, nós teríamos esse ganho aqui. Se eu estiver trabalhando com frequências mais altas, esse ganho vai diminuindo, como nós vimos para o caso do filtro passivo. E ele também reduz aqui 20 dB por década, porque ele é de primeira ordem, só tem um elemento armazenador de energia. Então, desse modo, nós podemos concluir que ele vai funcionar dessa forma. Ele tem aqui o paralelo, e eu vou dividir por RI. Se a frequência for baixa, o CF é alto, esse paralelo aqui vai ser praticamente o RF, e aí eu tenho RF sobre RI, eu tenho um ganho elevado aqui na saída. Se a frequência for muito alta, esse capacitor tende a zero, e aí quando eu fizer o paralelo, esse resultado aqui é praticamente zero também. Quando eu dividir pelo RI para calcular o ganho, eu teria uma tensão de saída próxima de zero. Então esse é o funcionamento básico do circuito. Se eu estiver usando sinais de baixa frequência, eles vão ter um ganho. Se for sinais de alta frequência, eles vão ter um ganho bem reduzido, vão ser atenuados na saída desse circuito. E aqui nós temos um exemplo trabalhando com o filtro passa-baixa. Considerando aqui o RI igual a 1K, o RF igual a 10K e o capacitor CF de 5 microfarad. É pedido aqui o seguinte: qual é a frequência de corte? Então nós já temos a expressão do slide anterior. Calcule o ganho para a frequência de corte. Expressão no slide anterior também. Aí é pedido aqui: calcule o ganho para 10 vezes a frequência de corte. Então aqui é o seguinte: nós sabemos que depois que nós temos uma década caminhada aí no eixo da frequência, esse ganho tende a reduzir 20 dB. Então se eu tiver calculado aqui um ganho, vamos supor, de 40 dB, com 10 vezes a frequência de corte, esse ganho vai ser de 20 dB. E detalhe, eu percebo que ele é um filtro passa-baixa, como nós já vimos. Então, se eu aumento 10 vezes a frequência de corte, ele tende a ter uma diminuição no ganho. E esse ganho, como ele é de primeira ordem, é um ganho igual a menos 20 dB por década. A cada década que eu caminho, eu tenho um ganho de menos 20 dB. Então, nosso objetivo é o seguinte: nós vamos calcular o ganho aqui, mostrar que ele vai dar um certo valor e que, quando eu tiver 10 vezes a frequência de corte, esse ganho tem que ser 20 dB menor do que o ganho da banda de passagem que nós temos ali. E para fazer esse cálculo, nós vamos usar a ideia do XC e do RF, os dois aqui em paralelo em relação ao nosso RI. E por fim, vamos esboçar a resposta em frequência desse circuito, de modo a obter o gráfico que nós vimos aí, de como que esse ganho se comporta em função da frequência. E isso daí a gente consegue fazer também pelo TINA, a simulação desse circuito, para avaliar os nossos cálculos e verificar se ficou correto.
Então, nesse primeiro exemplo, é pedido aí na letra A para a gente calcular a frequência de corte. Como nós vimos, ômega-C é igual a 1 sobre RF vezes CF. Isso daqui então resulta em 1 dividido por 10K, que é o nosso RF, e 5 microfarad, que é o nosso CF. Nós temos então uma frequência de 20 radianos por segundo. Não podemos esquecer que a gente está falando aqui de uma frequência angular. Se eu quiser calcular a frequência em Hz, é possível. Basta dividir esse valor por 2π. Então, fazendo aqui a divisão, eu encontro 3,18 Hz. Essa é a nossa frequência de corte. Na letra B, é pedido o ganho na frequência de corte, ou seja, quando um sinal com esse valor de frequência for aplicado ao nosso filtro, qual é a amplitude do sinal de saída, né? Qual é o ganho que esse sinal de saída vai sofrer. Então nós temos o ganho na banda de passagem, vamos até anotar isso aqui, ó. Na banda de passagem, nós vimos que o ganho depende do amplificador inversor, que nesse caso aí é calculado simplesmente menos RF sobre RI. Então nós temos menos RF sobre RI, 10K, dividido por 1K. Isso daí resulta em um ganho de 10 vezes. Só que normalmente nós trabalhamos o ganho em dB. Então o ganho em dB é 20 vezes log de 10. E isso daí resulta em 20 dB. Então isso aqui é o ganho para a banda de passagem. Ou seja, o ganho máximo que esse circuito apresenta é 20 dB. Só que nós precisamos apresentar o ganho para a frequência de corte. E nós sabemos que esse ganho é menos 3 dB em relação à banda de passagem. Ou seja, para a frequência de corte, que é exatamente o valor que nós calculamos anteriormente, é necessário subtrair 3 dB. O ganho, então, nessa frequência de corte vale 17 dB. Está aí a resposta que a gente procurava. Claro que tem outro jeito de calcular. A gente poderia ter ido para análise de circuitos, mas nós já conhecemos a relação, então não tem problema algum. E para a gente ilustrar esse outro uso, né, esse outro cálculo, na letra C é pedido aí o ganho para 10 vezes a frequência de corte. Então agora a gente pode usar aquela análise de circuitos, mas nós já sabemos que o ganho tem que sofrer aqui uma queda de 20 dB em relação ao ganho da banda de passagem. Ou seja, se eu tenho o ganho da banda de passagem igual a 20 dB, eu sei que para 10 vezes a frequência de corte, esse ganho vai ser igual a zero. Mas a gente precisa calcular isso daí e eu vou mostrar para vocês qual é o caminho. Então, primeiro, nós temos nesse circuito, desse filtro, nesse passa-baixa, nós temos ali a fonte de tensão conectada ao resistor RI, conectada ao ramo, né, que traz para a gente o resistor RF e o capacitor CF. E aqui nós temos também o amplificador operacional. Então esse daqui é o nosso circuito. Para fazer esse cálculo e chegar a essa tensão de saída, nós precisaríamos trabalhar com o ramo. Então eu vou trabalhar esse cálculo aqui, qual é a impedância desse ramo, que eu posso chamar de ZF, que é o ramo de realimentação ou de feedback. Então esse resistor RF e o capacitor CF formam uma impedância que eu chamo aqui de ZF. E eu preciso então fazer o cálculo desse paralelo dos dois. Com isso em mãos, eu posso dividir pelo RI, que eu saberia qual é o valor do ganho. É isso que o circuito amplificador inversor traz para a gente. Se eu dividir a resistência RF pela resistência RI, eu terei então o nosso ganho para esse circuito aí. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte, começar o cálculo com XC. Para esse caso aqui, nós teremos uma reatância capacitiva dada por essa expressão. Então vai ficar menos J vezes 1 sobre 2π vezes a frequência, que no caso é 10 vezes a frequência de corte. Então 31,8 vezes a capacitância, que é de 5 microfarad. E como resultado aqui nós vamos ter menos J, 1K, fazendo um arredondamento. E agora o ZF, que eu falei com vocês, que é o paralelo da reatância com a resistência de 10K, vai ficar da seguinte forma. ZF é igual a resistência RF em paralelo com a reatância capacitiva, não com a capacitância. Então,
paralelo com XC. Isso daqui vai dar para a gente o seguinte: é o RF vezes o XCF sobre RF mais XCF. É assim que a gente costuma calcular o paralelo. O RF vale 10K, o XCF vale menos JK, dividido por 10K menos, na verdade, aqui em cima é um produto, né? E embaixo é uma soma. E aí, resolvendo isso daqui, nós vamos ter o seguinte: no numerador vai ficar menos J 10 mega, e no denominador, passando isso daqui para a forma polar dele, nós teremos 10,05 K com um ângulo de menos 5,71 graus. E isso resulta em um ZF de 995,02 com um ângulo de 5,71 graus. Agora, se eu quero saber o nosso ganho, basta trabalhar com essa informação aqui, ó. O ganho, então, é a impedância ZF, a gente pode trabalhar só com o módulo dela, dividido pelo resistor RI, que nesse caso vale 1000. Então a gente vai ter aqui um ganho de 0,995, que é aproximadamente 1. E quando eu calculo esse ganho em dB, o AV em dB, é só a gente tirar o log disso. A gente tira o log de 0,995 e multiplica por 20. E isso daí resulta em aproximadamente 0 dB. Vai ficar aqui 40 mili. 40 mili é aproximadamente 0 dB. Ou seja, é o que a gente esperava. Na banda de passagem nós temos 20. Se eu caminhar agora uma década, eu vou ter um ganho de 20 dB menor. Então, 0 dB conforme esperado. E para a letra D nós temos a resposta em frequência. Eu vou expressar aqui algumas frequências. Então eu vou colocar a frequência de 3,18, que é a nossa frequência de corte. E vou caminhar aqui algumas décadas. Então vou colocar 31,8. Vou colocar aqui também 318 e 3,18K. Tudo Hertz. E para baixo também vou colocar algumas. 3,18 e 0,318. Então, lembrando, né, que como a escala de frequência é logarítmica, um aumento de 10 vezes vai ter sempre o mesmo tamanho. Então, daqui para cá eu aumentei 10 vezes, então caminhei um passo. Daqui para cá o mesmo passo. Na mão não vai ficar perfeito, mas a ideia é que eu tenha essa variação desse jeito aí. E aqui eu vou ter o seguinte: o ganho no eixo vertical será representado em dB. Esse ganho, então, é de 20 dB para a banda de passagem. Quando eu estiver chegando aqui na nossa frequência de corte, que é o 3,18, esse ganho vai ser 3 dB menor. Ou seja, nós teremos aqui 17 dB. Então, para essa frequência de corte, eu vou indicar aqui 17 dB, igual nós calculamos. Nós vimos que quando a frequência é 10 vezes maior, que é o 31,8, esse ganho aqui se torna 0 dB. Então, por aqui ele passou no zero. E aí, a cada década que a gente caminhar, esse ganho tem um decaimento de 20 dB. Então, quando eu chegar agora aqui para 318 Hz, esse ganho vale, saiu do zero, né? Vale agora menos 20. Quando eu chegar no 3,18K, esse ganho vale menos 40. E assim sucessivamente. Se eu chegasse agora em 31.800, eu teria o ganho de menos 60 dB. E seguiria essa linha enquanto eu caminhasse para frente, né? Aumentasse essa frequência aí. E aqui nós podemos fazer a simulação desse circuito no Tina. Então nós vamos começar com a fonte. É um gerador de tensão, que a gente tem aqui na aba Basic. Vamos precisar de 2 resistores, um capacitor. Vamos medir a tensão na saída, então precisa também de um voltímetro. E para terminar, nós vamos usar o amplificador operacional. Nós vamos vir aqui na aba de Semiconductors e escolher o primeiro amplificador que aparece aqui, que é uma versão simplificada dele. A gente não precisa preocupar aqui nem com a alimentação desse amplificador operacional, igual nós vimos aí em outras aulas, né, sobre esse componente. E aqui nós vamos precisar também do Terra, que lembrando que o Terra é simplesmente um ponto do circuito onde nós ligamos esses pontos que aparecem aqui, esses terminais
que aparecem conectados ao Terra. Ou seja, se em vez de utilizar aqui o Terra, eu estivesse ligando esses 3 terminais aqui um no outro, o resultado seria o mesmo. Vale lembrar isso aí, apesar de que a gente já viu algumas vezes. Então vamos lá. Ó. A fonte está conectada ao resistor RI, que vale 1K. Aqui ele já está com o valor certo, que é o padrão do Tina. Eu vou chamar ele de RI, só para ficar igual o slide. A fonte vai ligada ao Terra. A entrada não inversora ligada ao Terra. O voltímetro é ligado aqui na saída do amplificador operacional e ao Terra, ou seja, as tensões medidas nesse circuito são sempre em relação ao Terra. E aí nós temos aqui o capacitor ligado à entrada inversora, o padrão dele aqui é 1 microfarad, mas a gente precisa de 5, é o nosso capacitor CF, então vou mudar aqui também. E o resistor R2 é conectado também à entrada inversora e tem um valor de 10K, só que nós vamos chamá-lo aqui de RF, igual apareceu lá no slide também, valor de 10K. E os dois aqui, tanto o capacitor quanto o resistor, vão ser ligados à saída desse amplificador operacional. Então esse daqui é o nosso resultado do circuito, é o mesmo que eu apresentei no slide, é o mesmo que a gente fez o cálculo. E agora eu quero ver a resposta em frequência desse circuito. A gente, depois de ter montado tudo aqui, vem em análises. Na parte de análise de corrente alternada, nós vamos escolher essa terceira opção aqui, que está relacionada à função de transferência desse circuito, ou seja, nós vamos ver como que ele se comporta em termos de ganho ao longo da frequência. E nós vamos começar com uma frequência pequena, 0,1, e vamos até uma frequência de uns 10K. Já dá para a gente ver essa parte toda, né, do funcionamento dele. Lembrando que a frequência de corte que nós obtivemos aí no nosso cálculo foi de 3,18 Hz. Então quer dizer que eu pego aí 3,18, 318, 3.180 e consigo observar para 3 décadas, né, além da frequência de corte. Então está adequado aí esses 10K que eu coloquei. Aí clicando aqui em OK, ele nos mostra a resposta em frequência. Então vamos analisar o gráfico aqui. Primeiro, na faixa de passagem, nós observamos que o ganho é 20, ou seja, nós calculamos aí um ganho de 20 dB para a banda de passagem. À medida que nós temos aqui a frequência aumentando, esse ganho vai diminuindo. E nós percebemos aqui que por volta de 1 Hz, a frequência aqui no Tina é sempre dada em Hz, né? Temos aqui 1 Hz, então aqui é 2 na escala logarítmica, né? Lembrando que o intervalo vai diminuindo à medida que nós avançamos. Então eu tenho aqui, esse intervalo vale 1 Hz. Depois eu tenho um intervalo de 1 Hz menor. Então aqui é de 2 para 3. De 3 para 4 eu tenho menor ainda. 4 para 5. Então a cada passo que eu dou aqui nesse gráfico, o intervalo vale menos. Então percebam que o intervalo igual que eu tenho de 1 para 10, 10 para 100, 100 para 1000. Então aqui sim eu tenho passos iguais que vão me indicar aumento de 10 vezes na nossa frequência. Mas se eu pego aqui 1 Hz, 1 Hz, 1 Hz, eu observo que o passo vai diminuindo, a distância no gráfico vai diminuindo. Mas é claro que o valor é o mesmo. Então eu tenho aqui 1 Hz, 2, 3. Então quer dizer que em aproximadamente 3 Hz nós temos a nossa frequência de corte. E eu posso observar aqui, né, colocando esse eixo no gráfico, aproximadamente aqui, eu posso observar esse valor. Então olha só, é 3,3. Nós vimos que a frequência de corte é 3,18. Então está aqui. Então 3,18 eu tenho um ganho de 17 dB. Vamos arredondar aqui. Então observe o seguinte, eu tinha um ganho de 20 na banda de passagem. Na frequência de corte, esse ganho agora é 17. Ou seja, vale aquela ideia que eu falei com vocês, que sempre que eu estiver trabalhando com a frequência de corte, o ganho é 3 dB menor em relação ao ganho da faixa de passagem. Exatamente isso que a gente está vendo aqui. E não importa se o filtro é passivo ou ativo. Se ele for um filtro passivo, ele tem ganho zero. Quando chegar na frequência de corte é menos 3 dB. Se ele for um filtro ativo, ele vai ter um ganho qualquer na banda de passagem, igual que foi 20. E na frequência de corte ele tem 3 dB a menos. Então está certo, em relação ao que a gente esperava. Agora, nós fizemos o cálculo também para uma frequência de corte 10 vezes maior. Então essa frequência 10 vezes maior é o 31,8. Ele aparece próximo aqui, ó. A gente pode escolher aqui o valor, né? Isso. Então, para 10 vezes a frequência de corte, 31,8 agora, nós temos um ganho de menos 34,89 mili. Ou seja, é praticamente zero. É só mesmo uma questão de arredondamento. Então, nesse caso aí, nós podemos dizer que para 10 vezes a nossa frequência de corte, o ganho é 0 dB. Isso significa
que se eu colocar um sinal com 10 vezes a frequência de corte, a saída fica igual à entrada. Lembrando que ganho 0 dB não quer dizer que o sinal está zerando. Significa simplesmente que eu não tenho nenhum acréscimo naquela amplitude. E aí a tensão de saída é igual à de entrada. Agora, se eu estiver trabalhando aqui na banda de passagem, o sinal de saída tem 10 vezes a amplitude do sinal de entrada, ou seja, ele tem um ganho de 20 dB, que é exatamente o que a gente fez aí no cálculo. Então está batendo com o que a gente esperava. Agora, eu posso também simular esse circuito aqui com essa ideia, né, que eu falei com vocês. Por exemplo, eu quero simular para a frequência de corte. Então eu venho aqui e escolho senoide, como nós já fizemos aí várias vezes, amplitude 1, a frequência de corte é 3,18 e eu clico aqui em OK. Nesse caso aqui, trabalhando com a frequência de corte, o ganho é de aproximadamente 71%, como nós já vimos também nas aulas passadas. E no caso, se eu tenho uma tensão de entrada de 1 volt, eu esperaria aí na saída 0,71. Só que esse circuito tem amplificador operacional, então ele tem um ganho de 10 vezes. Isso significa que se eu tenho 1 volt de pico aqui na entrada, a saída apresenta uma tensão aí de aproximadamente 7,7 volts. Então, se eu vier aqui em análise de corrente alternada e pedir para calcular as tensões nodais, eu encontro 7,07 na verdade, que era 0,71 que eu esperava. A saída então vai ser aproximadamente 7,10. Então deu aqui 7,07. Se eu estiver trabalhando com a frequência de corte. Se eu trabalhar com uma frequência abaixo da frequência de corte, então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma frequência 10 vezes menor do que a de corte. Eu terei uma tensão de saída igual a 10 vezes a tensão de entrada, igual a 9,95. Então deu praticamente 10 vezes. Isso deu uma questãozinha de arredondamento do valor da frequência, que lá não é exatamente 3,18. Se a gente colocar o valor certinho, a gente vai ter uma aproximação melhor. E agora, se eu colocar uma frequência 10 vezes a frequência de corte, que seria no caso 31,8, eu vou obter uma tensão de saída igual a 1, aproximadamente 1, igual a gente fez aí no cálculo. Então, vou pedir para calcular de novo a tensão nodal, e observo aí 996 milivolts, ou seja, praticamente 1000 milivolts, que é 1 volt, ou seja, na frequência 10 vezes igual a de corte, nós temos uma tensão de saída que é igual a de entrada, ou seja, esse amplificador aqui está funcionando apenas como um circuito que permite a passagem do sinal, ele não amplifica de fato, igual ele fez para as outras frequências que a gente testou aqui. Então esse funcionamento bate com o nosso cálculo e o circuito está aí todo explicado para vocês. E agora o filtro passa alta. Vocês vão ver que ele é muito parecido com o circuito anterior, ele é baseado também no amplificador inversor que nós já vimos com um amplificador operacional. A diferença é que, em vez do capacitor ficar em paralelo com o ramo de realimentação, com o RF, ele agora apareceu em série com o resistor de entrada, o RI. Então ele é chamado de capacitor CI, só isso que mudou mesmo. Então, tirando o capacitor do lugar que ele estava aqui antes no filtro passa baixo e colocando aqui em série com a entrada, nós já temos agora um filtro passa alta. E vocês vão ver que a frequência de corte é calculada do mesmo jeito. Ela depende da resistência e da capacitância. Mas agora percebam que são valores de entrada. Então, RI e CI. Para o filtro anterior, nós usamos o RF e o CF. Ou seja, na hora de fazer o cálculo da frequência de corte, é só lembrar que vai depender do capacitor e do resistor que está junto com aquele capacitor. Ou em paralelo aqui, no caso do filtro passa baixo, ou em série aqui embaixo, no caso do filtro passa alta. E aí, o funcionamento se baseia naquela ideia da reatância capacitiva de novo. Como agora a gente tem um filtro passa alta, vai ficar ao contrário. Então, se eu tiver frequências muito baixas, a minha tensão de saída tende a ser zero. Se eu tiver frequências mais altas, é que eu vou ter uma tensão de saída mais significativa. E aqui vai funcionar da seguinte maneira. Nós temos o capacitor CI na entrada, e se eu estiver trabalhando com frequências muito baixas, ele tende a apresentar uma reatância mais elevada. Então, a impedância desse ramo aqui de entrada, no caso é o RI mais CI, vai tender a ficar cada vez mais alta quanto menor for essa frequência aqui. De modo que quando eu for calcular o ganho, que é a impedância desse ramo dividido pela impedância desse ramo aqui de baixo, como nós vimos, o ganho do amplificador inversor era RF sobre RI. Como agora nós estamos falando de uma capacitância também, não faz muito sentido falar apenas em resistência, por isso que eu falo em impedância. Então, quando eu dividir essa impedância pela impedância do ramo de entrada, eu teria o ganho do meu circuito. Imaginando então para baixas frequências, quando o capacitor se aproxima de uma chave aberta, eu vou ter uma reatância muito elevada e a impedância desse ramo aqui fica bastante significativa. Então, quando eu dividir RF pelo resultado dessa série,
eu vou ter um ganho muito pequeno. E dependendo do valor de frequência, né, quanto menor for essa frequência, mais próximo de zero ficará esse ganho. E aí, no final das contas, a tensão que eu tenho na saída desse circuito vai ser muito reduzida, vai tender a zero também. Por outro lado, quando eu estou trabalhando com frequências mais elevadas, esse capacitor aqui já apresenta um valor de reatância cada vez mais baixo. Ele vai se aproximando daquele comportamento como chave fechada. Se essa frequência ficar tão alta ao ponto desse capacitor ser considerado uma chave fechada, é como se ele nem tivesse aqui no circuito. Eu vou trabalhar apenas com o resistor RI. E aí, nesse caso, eu vou dividir o RF pelo RI e terei o ganho da minha banda de passagem. Detalhe que esse ganho é negativo porque o amplificador é inversor, mas a ideia é a mesma. Então, se eu estiver trabalhando com baixas frequências, a alta impedância desse ramo aqui, devido à alta reatância desse capacitor, vai fazer com que o ganho fique próximo de zero. Se eu estiver trabalhando com altas frequências, a reatância do capacitor tende a zero e eu terei então um circuito trabalhando com o ganho que aparece aqui na faixa de passagem. E no final das contas, esse filtro funciona como um filtro passa alta, que é o que a gente espera aqui para ele. Ele bloqueia sinais de baixa frequência devido à alta reatância e permite a passagem de sinais de alta frequência porque essa reatância aqui tende a zero. E aqui nós temos um exemplo para esse filtro passa alta, como nós fizemos para o passa baixa. Então vamos considerar que o capacitor na entrada vale 500 nanofarad, o resistor de entrada 2K e o resistor de saída aqui do ramo de realimentação vale 4K. Então qual é a frequência de corte? Vimos a expressão no slide anterior. Calcule o ganho para a frequência de corte, também já conhecemos. Calcule o ganho para 1/10 da frequência de corte. Como é um filtro passa alta, eu quero saber agora o ganho para 1/10 da frequência de corte, ou seja, para uma frequência que é considerada baixa. Eu vou observar que esse ganho é 20 dB menor do que o ganho que eu tenho na banda de passagem desse filtro aqui. Ou seja, a partir da frequência de corte eu tenho ganhos mais significativos, e quando eu observar aqui para 1/10 da frequência de corte, eu teria um ganho que é 20 dB menor do que esse ganho observado. E depois peço aqui também para esboçar a resposta em frequência, para a gente poder observar esse circuito se comportando aí em termos de frequência. O nosso segundo exemplo é o filtro passa alta. Então foi pedido aí na letra A para a gente calcular a frequência de corte dele, ômega C. Então ela é igual a 1 sobre RI vezes CI. Vai ficar então 1 sobre 2K vezes 500 nano. E o resultado é 1000 radianos por segundo, ou 1 kRad por segundo. Se eu dividir por 2π, eu tenho a frequência. Nesse caso é de 159,15 Hz. Então, o pedido da letra A já está feito. Na letra B, é pedido o ganho para a frequência de corte. Eu sei que na banda de passagem, o ganho pode ser calculado como menos RF sobre RI. Então, nós teremos aqui 4K sobre 2K. O ganho na banda de passagem é 2. E se eu quiser calcular esse ganho em dB, ele é igual a 20 log de 2, que é igual a 6,02 dB. Só que foi pedido o ganho para a frequência de corte, não para a banda de passagem. Eu sei que o ganho da frequência de corte é o da banda de passagem menos 3 dB. Então eu posso falar que o ganho em dB para a frequência de corte é igual a esse ganho menos 3 dB. Ou seja, temos aí 3 dB para a nossa frequência de corte, igual a gente vai ver na simulação daqui a pouco. E para a letra C foi pedido o valor do ganho para uma frequência de corte, ou melhor, para uma frequência que é 1/10 da frequência de corte. Então a gente já sabe que esse ganho tem que ser 20 dB menor do que o ganho da banda de passagem. Então eu já espero menos 14 dB. Agora a gente precisa comprovar isso, chegar nesses menos 14 dB, que é o objetivo aqui. Então, nós vamos começar como no exemplo anterior, calculando o XC, que é menos J vezes 1 sobre 2π vezes F vezes C. Então vai ficar menos J, 2π. A frequência então é 1/10, 15,91. E o capacitor é de 500 nanofarad. Resolvendo isso daqui, nós vamos chegar a menos J, 20 kΩ. E agora é o seguinte, o circuito apresenta aqui a fonte. Na entrada nós temos o capacitor CI conectado ao resistor RI. E aqui, no ramo de realimentação, nós temos apenas o resistor.
Eu não vou desenhar um circuito todo não, mas a gente já tem uma ideia. Eu vou dividir então RF por essa impedância que aparece aqui, que eu vou chamar de ZI. Então agora eu vou calcular o ZI para a gente poder fazer a divisão e verificar qual é o valor desse ganho que nós vamos ter. O ZI então é uma série do resistor RI com o capacitor CI. O resistor vale 2K e a reatância capacitiva é menos J20K. Então nós temos aqui como resultado, passando isso para a forma polar, isso daqui, ó, 20,10, 84,29 é o nosso ângulo, e o resultado aqui está em quiloohms. Agora, se eu quero calcular o ganho, é só fazer o RF, o menos RF, dividido pelo ZI, que a gente acabou de calcular. Então o nosso ganho é 4K, dividido por 20,10K. Detalhe que eu vou trabalhar aqui só com um módulo, né? Então esse resultado é 0,199. É um ganho de menos 0,199, quer dizer que eu estou invertendo o sinal. Mas eu preciso me concentrar na questão da atenuação do sinal. Então se eu ignorar aqui o sinal, que é o que a gente fez no exercício anterior, eu terei uma atenuação para 20%, né, aproximadamente, do valor original. Então quando eu calculo aqui o ganho em dB desse circuito, eu vou ter 20 vezes log de 0,199. Isso daí resulta em menos 14,02 dB. Ou seja, chegamos no valor esperado. Como eu falei com vocês, é o ganho da banda de passagem menos 20. Então chegamos aí a menos 14,02 dB. Agora foi pedido aí na letra D o esboço da resposta em frequência. Então vamos ver como é que isso daí vai ficar. Então eu coloquei aqui o nosso gráfico para resposta em frequência. A frequência de corte apareceu aqui. Eu coloquei 10 e 100 vezes a frequência de corte. E aqui 1/10 e 1/100 da frequência de corte. Nós sabemos que para a banda de passagem, que aparece agora do lado direito, nós temos um ganho de 6 dB. Então como ele é filtro passa alta, essa banda de passagem agora apareceu desse lado aqui. Nós sabemos que para a frequência de corte, esse ganho vale 3 dB. Ou seja, estamos aqui no meio, até o zero, né? Temos exatamente 3 dB aqui, ó. Então nós temos a curva passando por esses 3 dB. Quando essa frequência for de 15,9, ou seja, nós temos 1/10 agora da frequência de corte. A resposta, como nós vimos aí, para o ganho, é de menos 14 dB. Então, 6 está aqui, 14 está mais ou menos aqui, é um esboço que eu estou fazendo. Então, para 1/10 da frequência, nós temos exatamente os 14, menos 14 dB que aparece aqui. Então, vou ajustar o meu gráfico, que eu estou fazendo aqui à mão, né? Não está muito exato. Então, a gente tem esse resultado aqui. No TINA, quando a gente for fazer a simulação, vocês vão ver que o resultado vai ser melhor. Então, essa daqui seria a nossa resposta em frequência. Nós temos, então, a banda de passagem, onde o ganho vale 6 dB. Nós temos aqui a frequência de corte, onde o ganho vale 3 dB. E em 1/10 da nossa frequência de corte, nós temos o ganho de menos 14 dB, que é 20 vezes, né, ou melhor, 20 dB menor em relação ao ponto da banda de passagem que nós tínhamos ali anteriormente. E se a gente pegar agora 1/100 dessa frequência de corte, eu vou ter um ganho em relação à banda de passagem que é 40 dB menor. Ou seja, eu andei aqui uma década, caiu 20 dB, se eu andar mais uma década, eu tenho outra queda de 20 dB. Isso deve ficar mais claro no funcionamento lá do TINA. Eu montei aqui o circuito que a gente acabou de calcular e a gente vai fazer a avaliação dele como nós fizemos para o primeiro, para o filtro passa baixa. Então, considerando aqui o filtro passa alta, nós colocamos os valores. Então, já deixei tudo certo aqui, 500 nano, 2K para o RI e o RF, só alterar aqui, com 4K. Então, nós temos a resposta em frequência. Eu vim aqui em análises, análise de corrente alternada, e eu coloco aqui a função de transferência dele, que é para mostrar o ganho em função da frequência. Então, como nós temos aí uma frequência de corte de 160 Hz, eu vou colocar aqui de 0,1, na verdade, a frequência inicial 0,1, o 100 nano, e podemos pedir para ele ir aqui até, então se eu pegar aí 1.600, 16.000, vamos colocar 160K aproximadamente. Ok? Então está aí a resposta em frequência. Ele é um filtro passa alta, para baixas frequências ele tem ganhos
pequenos, e para frequências mais elevadas ele tem ganhos mais significativos. E a gente observa aqui que na frequência, na banda de passagem dele, ele apresentou aqui um ganho de 6 dB, que é o que a gente esperava de acordo com o cálculo feito. E se eu levar esse eixo aqui até a frequência de corte para observar qual é o ganho, eu teria aqui o seguinte: a frequência de corte é aproximadamente 159, 160 Hz. Então está aqui entre 100 e 200. Vamos levar o eixo até aqui, ó. Então 159. Vamos escrever aqui, fica mais fácil. Então em 159 ele tem um ganho de 3 dB, ou seja, é o ganho da banda de passagem, como nós vimos aqui, ó. Agora temos o eixo B também aqui, ó. Então ele na banda de passagem tem um ganho de 6 dB. Na frequência de corte ele tem um ganho de 3 dB. É esperado, porque quando eu comparo a banda de passagem com a frequência de corte, eu tenho essa queda do ganho aí em 3 dB. Então está adequado. Agora, se eu observar, vou deixar isso aqui na banda de passagem, eu vou levar isso daqui para 1 décimo da frequência de corte. Então, em vez de colocar aqui o 159, eu vou colocar agora 15.9. Aproximadamente aqui. Então, vamos ajustar aqui. 15.9. Então, ele tem um ganho aqui de menos 14 dB. Ou seja, quando eu comparo 1 décimo da frequência de corte com a banda de passagem, eu verifico que a queda é de 20 dB. Ou seja, ele é um filtro de primeira ordem que tem uma queda de 20 dB por década. Então, se eu comparo aqui, ó, banda de passagem com 1 décimo da frequência, 20 vezes. Se eu colocar agora 1 centésimo da frequência de corte, ou seja, 1,59, eu observo menos 20 dB de queda. Então, olha só, menos 14 com menos 20 daria menos 34. Arredondando aqui, a gente tem esse menos 34 esperado. Então, para cada década que eu caminhar, nesse caso aqui, no sentido de diminuir a frequência, eu terei uma redução no ganho de 10 dB. Agora, se eu colocar aqui, está 152 mili, vou colocar aqui 159 mili. Então, temos agora menos 53, ou seja, eu reduzi 20 de novo por ter caminhado aí uma década no sentido de reduzir essa frequência. Agora, a gente pode também fazer o seguinte: eu posso escolher aqui na fonte uma tensão senoidal de 1 volt e uma frequência aqui igual à frequência de corte. Então, no caso, 159 Hz. Ok? E quando eu pedir para calcular a tensão de saída, eu observo aqui o seguinte: a tensão de entrada é 1. A tensão de saída na banda de passagem deveria ser igual a 2. Por quê? Eu tenho aqui um ganho de 2 vezes na banda de passagem, que foi o que a gente viu no cálculo. Então, nesse caso, como eu estou trabalhando com a frequência de corte, esse ganho é 71% do ganho da banda de passagem. Então, nesse caso, 71% de 2, eu tenho aproximadamente 1,41. Então, está adequado aí com o que a gente estava esperando. Eu tenho esse ganho de menos 3 dB em relação à banda de passagem. Na banda de passagem era 6 dB, ou seja, eu estou dobrando o meu sinal. E na banda de corte eu tenho 3 dB, ou seja, eu estou aumentando ali menos esse sinal, né, 70% em relação ao aumento original. E eu posso também fazer o cálculo aqui para frequência, para 1 décimo da frequência de corte. Então, 159, 1 décimo, 15,9. E calculando aqui a tensão de saída, nós temos 198 mili, ou seja, isso daqui é 1 décimo do valor, porque na banda de passagem eu tenho um ganho de 2 vezes, então entrou aqui 1 volt, banda de passagem ganho de 2 vezes, eu teria 2 volts. Então agora eu tenho 1 décimo desse valor da banda de passagem, ou seja, se eu reduzir ele para 1 décimo, eu tenho um ganho de menos 20 dB em relação ao original, que era 6, agora é menos 14, igual a gente viu no gráfico também. Agora trabalhando com um filtro ativo, do tipo passa-faixa. Como eu falei com vocês, basta conhecermos o filtro passa-baixa e o filtro passa-alta. Depois o que nós vamos fazer é uma combinação dos dois estágios. E no caso do filtro passa-faixa que nós estamos vendo aqui, é exatamente isso que está acontecendo. Então eu tenho um sinal que vai ser filtrado, eu tenho aqui uma série de senoides, né, vários sinais misturados ali com frequências diferentes, e quero fazer a filtragem desses sinais. Eu vou permitir a passagem apenas dos sinais que estão dentro de uma certa faixa de frequência, que é o que esse filtro aí faz para a gente. Então eu tenho aqui no início, esse primeiro circuito é um filtro passa-baixa, então ele elimina as altas frequências. Depois eu tenho aqui um filtro passa-alta, ele elimina as baixas frequências.
eu tenho aqui cada filtro fazendo um corte naquele espectro de frequências. Se eu pegar todas as frequências, igual a gente já viu lá no diagrama de Bode, né, naquela resposta em frequência, se eu estiver trabalhando com aquele gráfico ali, eu tenho o filtro passa-baixa, cortando todas as frequências altas, e depois eu tenho o filtro passa-alta, cortando todas as frequências baixas. Eu tenho na saída, então, uma frequência que ficou entre as duas frequências de corte que eu escolhi aqui. É claro que essa frequência do passa-baixa, como elimina altas frequências, precisa ser uma frequência mais elevada quando comparada à frequência do filtro passa-alta, porque o passa-alta elimina baixas frequências. Então, se essa frequência aqui for maior do que essa frequência de corte, tudo bem, eu teria ali uma interseção. Agora, caso eu coloque essa frequência aqui mais baixa, vamos supor, eu coloco ali 10 Hz, então elimina tudo que está acima de 10. Aí o segundo filtro elimina, vamos supor, eu coloco aqui para ele 100. Ele elimina tudo que está abaixo de 100. Se eu eliminar tudo que está acima de 10 e tudo que está abaixo de 100, quer dizer que não sobrou nada. Agora, se eu faço o contrário, se eu coloco aqui 100, por exemplo, eu elimino tudo que está acima de 100. E se eu colocar 10 para esse aqui, eu elimino tudo que ficou abaixo de 10. Então, entre 10 e 100, eu ainda consigo trabalhar. E terei aí o filtro passa-faixa, que é a ideia básica dele. E aqui no final, nós temos um terceiro estágio que trabalha como um ganho do circuito. Ele funciona como um amplificador, simplesmente. Então, igual eu coloquei aqui, é formado por um filtro passa-baixa, que estabelece ômega 2, que é a frequência maior, em série com passa-alta, que estabelece o ômega 1, que é a frequência mais baixa do nosso filtro. E o terceiro estágio aqui é simplesmente um amplificador inversor, que eu posso utilizar para dar um ganho no final das contas. Então, eu posso trabalhar aqui sem ganho. Então, observem que é R e R. Nesse caso aqui, o ganho é igual a 1, né? Trabalhar sem ganho não seria bem o jeito correto, mas é adequado falar que eu tenho aqui um ganho igual a 1. Ele funciona igual a um filtro passivo. Aqui eu também tenho ganho igual a 1, funciona igual a um filtro passivo. E no final das contas eu tenho um ganho que é estabelecido pelo terceiro estágio. Isso daqui é mais fácil de trabalhar porque eu posso trabalhar aqui sem me preocupar com qual é o ganho que ele vai ter em cada estágio. Eu coloco 1 para os 2 primeiros estágios como ganho máximo, até mesmo para ficar condizente com o que a gente tem de operação do filtro passa-faixa, porque eu vou trabalhar com um ganho que é adequado para as faixas de frequências que eu tenho aí, eu não vou ter essas diferenças trabalhando com um ou com o outro, isso poderia ficar confuso na hora de estabelecer esse ganho, então é mais fácil deixar ele para o final. Aí aqui sim, eu tenho RF e RI, que vai me fornecer o ganho que eu quero, 10 vezes, então RF é 10 vezes maior do que o RI. Então eu vou escolher aqui nesse último estágio qual é o ganho que eu preciso desse meu filtro passa-faixa. E por fim temos o filtro rejeita-faixa, que como nós já vimos, trabalha com frequências abaixo de certo valor e acima de outro valor. Então aquela faixa que ficou ali no meio, ele atenua sinais com aquelas frequências ali intermediárias. Então nós precisamos estabelecer uma frequência de corte inferior e uma frequência de corte superior. E o que a gente vai fazer agora é o seguinte, o filtro passa-baixa, que aparece aqui, como eu falei com vocês, esses dois circuitos, tanto o passa-faixa quanto o rejeita-faixa, são construídos a partir dos filtros passa-baixa e passa-alta. Então, olhando aqui esse desenho, nós observamos o seguinte, a tensão de entrada, que é aquela que tem os sinais que vão ser filtrados, né, várias frequências ali misturadas, e eu quero separar essas frequências. Então, eu tenho aqui o filtro passa-baixa recebendo essas frequências e o filtro passa-alta também recebendo essas frequências. A fonte é conectada aos dois filtros, ou seja, eles não estão mais em série, nem em cascata, como nós vimos no exemplo anterior. Agora eles estão em paralelo. Se eu quero formar um passa-faixa, eu ligo os dois em cascata, e se eu quero formar um rejeita-faixa, eu ligo os dois em paralelo, igual a gente está vendo aqui. Isso é necessário porque, como eu preciso eliminar uma faixa de frequências, eu preciso eliminar uma frequências que estão acima de um valor e abaixo do outro. Ou seja, inverter o raciocínio. Porque no filtro passa-faixa, eu precisava eliminar frequências muito baixas e frequências muito altas. Então, os dois filtros podiam ficar em série. Se eu coloco agora os dois filtros em série, seguindo esse raciocínio, que eu vou eliminar frequências acima de um valor e abaixo de outro, né, eliminando aquela faixa intermediária, eu esbarro naquele problema que eu vou eliminar todo o espectro. Porque o filtro passa-baixa vai eliminar as frequências altas. E o filtro passa-alta vai eliminar todas as frequências baixas. E aí no final não sobrou nada. Eu não tenho nenhum sinal que vai poder passar por esse filtro. Agora, se eu coloco em paralelo, igual está aparecendo aqui, o que vai acontecer é o seguinte. Se um sinal tiver uma frequência baixa, ele vai passar pelo filtro passa-baixa e chegar até o final. Se ele tiver uma frequência alta, ele vai passar pelo filtro passa-alta. Agora, se ele tiver uma frequência intermediária, ele não encontra caminho para passar. Ou seja, ele é rejeitado. Ele está na faixa que é rejeitada.
Então a ideia é colocar os dois em paralelo, e aí quando eu coloco aqui o filtro passa baixa, eu estabeleço qual é a frequência limite daquela primeira faixa de passagem. Se eu coloco aqui o filtro passa alta, agora eu estou definindo qual é a frequência mínima daquela segunda faixa de passagem. Então, entre essas duas frequências que eu tenho aqui, eu não tenho sinal algum passando. Ele não encontra caminho para chegar até o final. E o que a gente tem aqui nesse final? É o terceiro estágio. É um amplificador somador inversor. Então perceba que ele tem as entradas. O resistor RI aqui vale para os dois circuitos, né, que estão entregando os sinais para ele. E ele tem aqui um RF. Então aqui de novo nós não temos um ganho expressivo aqui. O ganho é igual a 1, tanto para o filtro passa baixo quanto para o filtro passa alta. E quando chegar aqui no estágio do somador inversor, é que nós vamos ter o RF e o RI. Ou seja, é aqui que o ganho vai aparecer. A gente pode então trabalhar com R, sem ganho algum aqui nesse primeiro estágio, nos dois primeiros estágios aqui. E quando esse resultado dos estágios for somado, nós vamos ter o ganho aplicado. E aí sim eu vou escolher esse ganho de acordo com a necessidade. Então percebam que a ideia é muito parecida com o filtro passa-faixa. A diferença é que eu ligo os dois estágios, né, em paralelo para conseguir esse funcionamento do filtro rejeitar uma faixa de frequências, igual a gente está vendo aqui. E esse aqui é o exercício que eu vou pedir para vocês me entregarem daqui 2 semanas, né, na nossa próxima e última aula. Então vocês vão ver que ele é bem parecido com o exercício da semana passada, da aula passada, que eu tenho aqui pedido, né, para vocês calcularem algumas coisas referentes aos filtros. A diferença é que agora a gente está trabalhando com filtros ativos. Então vocês vão precisar fazer aqui o cálculo da frequência de corte, identificar o modelo do filtro, esboçar a resposta em frequência e simular no TINA, considerando os circuitos apresentados aqui embaixo e uma tensão de entrada igual a 1 volt. E nós vamos ter aí também a tensão de saída para as suas frequências de corte. Então, no caso aqui, como é um filtro passa baixo e um passa alto, que vocês vão identificar depois, é uma frequência de corte só para cada um. Aí vocês vão fazer essa simulação também e os cálculos, e me apresentar daqui 2 semanas, quando a gente vai fazer o estudo aí dos últimos circuitos. E, no caso, eu vou ficar disponível para o horário de atendimento na semana que vem, a partir das 16h30 na quarta-feira, pelo Teams, aí vocês podem me procurar. E se surgir alguma dúvida antes disso, vocês podem me mandar e-mail, me mandar o chat do AVA, ou o fórum. Eu vou deixar tudo disponível aí também para vocês entrarem em contato. Então agora é com vocês aí, né? Peguem para fazer o exercício, estudem, assistam a aula e depois a gente vai conversando a respeito desse conteúdo. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.